Vamos trazer aqui já o professor Evaldo Lima. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Evaldo Lima é lá de Fortaleza, Ceará, vai conversar aqui com a gente para falar um pouco sobre a eleição lá no Ceará, em Fortaleza. É uma eleição disputadíssima, apertada, que a gente acompanhou aqui na emoção, como dizem todos aqui do nosso canal. Claro, o campo progressista celebrou essa vitória, justamente porque derrotou ali o que eu chamo de puro suco do bolsonarismo, né, que o André Fernandes representava. O professor Evaldo também presidente da Federação Brasil da Esperança. Evaldo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, tudo bem? Tudo bem, Daiane, é uma alegria muito grande participar da TV 247 e no momento de celebração da cidade de Fortaleza, da democracia, da amplitude. Daiane, foi uma vitória gigante, extraordinária, quando você pensa o que aconteceu nesse segundo turno, quando o nosso adversário, que é o expoente daquele bolsonarismo mais radicalizado, negacionista, de extrema-direita, que flerta desavergonhadamente com o fascismo. E para nossa surpresa, eu acho que para a sua surpresa e dos democratas do país inteiro, a gente viu alguns segmentos do PDT, do ex-prefeito Roberto Cláudio, não é, apoiando essa candidatura de extrema-direita. A gente foi para o segundo turno com uma diferença, Daiane, de 80 mil votos a favor do candidato bolsonarista. Nós recuperamos essa diferença e no momento também em que o terceiro colocado, o quarto colocado, apoiaram o candidato bolsonarista. Então foi uma vitória gigante de resistência da democracia. Não, é uma vitória que a gente acompanhou aqui passo a passo e naquele calor ali das tensões, né? Porque foi saindo os resultados de outros municípios e não saía de Fortaleza, estava ali bem apertado. Foi até o finalzinho, acho que já com a avançada das 90 e tantos por cento das urnas é que saiu o resultado. Eu conversando, fiz aqui um caminho para ter alguém de Fortaleza hoje, porque eu olho para a eleição de Fortaleza e vejo muito também em outros municípios, particularmente aqui em São Paulo, né? Um candidato muito alinhado, diferentemente aqui de São Paulo, que estava ali o Tarcísio, que é chamado de moderado, o Nunes, que é chamada de centro-direita, mas com uma candidatura do outro lado progressista, com posições, com, enfim, carregando todos os pesos e as levezas que tem o campo de esquerda quando se trata de um processo eleitoral. Lá em Fortaleza também tinha essa característica. Tem as questões de segurança pública, que envolve muito também o Estado e a região nos últimos anos. Aqui em São Paulo isso também teve peso importante. Como é que vocês trabalharam a campanha dentro desse embate tão polarizado, né, que tem a extrema-direita, que sempre joga num campo fora da política, sempre abaixo da cintura, fazer uma campanha tentando, como disse o rádio aqui, né, o tempo inteiro tendo que desmentir aquilo que a campanha dizia, quase que correr atrás do rabo durante a campanha, e espaço muito pequeno, né, de tempo. Um internauta de manhã disse: o diferencial das eleições em Fortaleza foi a militância indo para as bases, conversando com o povo. Você caracterizaria isso como a diferença, Valdo? Eu não tenho a menor dúvida. Foi a capacidade de apaixonar esta militância, dos movimentos sociais, dos partidos, do campo democrático. Mas há um dado, Daiane, que é especialmente importante para essa vitória. Eu estava dando uma analisada, de uma forma geral, os institutos de pesquisa acertaram em cheio o resultado aqui em Fortaleza. Para a gente ter uma noção, o Tribunal Regional Eleitoral só declarou encerradas as eleições, só declarou o vencedor depois de apuradas 99% das urnas. Até 99% das urnas, a gente ainda estava naquela circunstância que tudo poderia acontecer e qualquer um dos dois lados poderia sair vitorioso. E, de fato, a militância fez a diferença. Apaixonadamente fez a diferença. Mas eu queria destacar aqui
especialmente as mulheres, o protagonismo das mulheres nessa eleição, Daiane. Tem uma questão, eu estava analisando os dados da Atlas Intel, por exemplo, né, como referência. A gente perdeu feio na juventude, e esse é um dado que merece a nossa reflexão, nas juventudes de Fortaleza, inclusive nas juventudes da periferia da cidade, perdemos entre os homens, perdemos feio também entre os evangélicos, numa proporção de 70% a 29%, a 30%, quer dizer, ganhamos entre os católicos mais uma margem pequena, e o que realmente fez a diferença foi o voto das mulheres. As mulheres que compõem a maioria do eleitorado de Fortaleza, e a gente estava enfrentando uma candidatura que deu reiteradas demonstrações de misoginia, de machismo. Há vídeos desse indivíduo da banalidade do mal absoluto, né? Dele esfaqueando uma faca, simulando a noiva. Ele argumentava que era o tempo que ele era um youtuber. Esse camarada, que é deputado federal, ele esteve indiciado porque envolvido nos atos golpistas de 8 de janeiro. Esse camarada, ele foi processado e condenado porque acusou uma jornalista, Patrícia Melo Campos, de trocar sexo por informação. Então, você imagina o nível do oponente. E as mulheres fizeram a diferença. As mulheres que foram às ruas fizeram a diferença. E foi exatamente nesse eleitorado feminino que a gente conseguiu reverter os outros quadros, né, os outros segmentos dessa eleição. Então, acredito, esse fato foi determinante. Agora, o que é impressionante também, para compreender aí como é que essa direita se movimenta. As pessoas dizem que o Tarcísio é um bolsonarista de garfo e faca, né, que tem uma certa elegância. Não é bem isso, não. O que ele fez nesse segundo turno em São Paulo foi, no mínimo, criminoso. Essa história de afirmar que houve um salve do PCC pedindo voto para o Boulos, isso é absurdo, isso tem que trazer consequências eleitorais, né? Ele tem que ser punido com o rigor da lei. Aqui em Fortaleza era mais escancarado. E esses grandes quadros do bolsonarismo, a eleição acabou sendo nacionalizada. Esses expoentes do bolsonarismo vieram para Fortaleza. Quem abriu a campanha do André Fernandes, desse deputado federal, foi exatamente o presidente Bolsonaro. Mas veja você, o mesmo marqueteiro do Tarcísio, foi o marqueteiro do André Fernandes aqui, né, o Pablo Nobel. E o André Fernandes interpretou uma personagem durante toda a campanha. Nós sabemos quem é o André Fernandes, sabemos bem quem era o André Fernandes, mas ele escondeu o Bolsonaro. Ele escondeu o Bolsonaro durante o processo eleitoral. O Bolsonaro veio no início da campanha, apareceu nos atos de campanha do André Fernandes, né, logo que começou, e, na sequência, ele foi mascarado. Ele sabia que o Bolsonaro representava uma âncora, puxava para baixo, e ele cresceu além do bolsonarismo. Então, ele termina o primeiro turno com 40% dos votos, interpretando esse papel. Ele é um youtuber, não é? Ele é nativo digital, jovem, tem apenas 26 anos de idade, e é um comunicador, e foi um bom comunicador. Na verdade, ele não foi apenas um ator canastrão, ele foi um bom comunicador na campanha, porque a gente acaba não percebendo que há não ele, mas há uma inteligência na construção política do outro lado. E, na verdade, foi uma grande farsa. Agora, tem uma coisa curiosa, é que aconteceu aqui uma espécie também de carlanzambelização da campanha aqui em Fortaleza. Teve um vereador, uma figura folclórica desses bolsonaristas extremados, não sei se você chegou a ver essa personagem, um sujeito chamado Inspetor Alberto, para nossa vergonha, eleito vereador em Fortaleza. Esse Inspetor Alberto... Ele já era vereador e foi reeleito? Ele já era vereador, ele se auto-intitulava o 01 do André Fernandes, né? Na mesma terminologia aí da família Bolsonaro. E ele, nesse período, ele postou vídeos horrorosos, um dos quais
ameaçando de morte o candidato Evandro Leitão. Ele mata um animal, né, durante um Sim, vídeo uma cena de crueldade animal, de Crueldade. perversidade. É a história. Que tipo de gente é esse pessoal? Né? É a banalidade do mal, é o mal absoluto. Isso impactou. Na reta final, todos os institutos, o Real Big Data, o Atlas Intel, o Datafolha, colocavam empate técnico, mas com uma ligeira vantagem para o candidato bolsonarista. O instituto que cravou 50%, 50% foi o Quest, né? O Quest foi o único que foi ali no empate absoluto. Mas a gente percebia também nas nossas pesquisas internas, nas nossas pesquisas diárias, né? Todo dia saía aquele acumulado dos 3 últimos dias, de manhã e à tarde. E nós percebíamos que não houve uma onda do André Fernandes, a onda vai numa crescente. Ele tinha estagnado, e aí a gente foi crescendo lentamente, e aí eu não tenho dúvida. A militância fez a diferença. E aqui eu me refiro à militância da Federação Brasil da Esperança, PCdoB, Partido dos Trabalhadores, PV, mas também os companheiros do PSOL que se somaram a gente no segundo turno, algumas candidaturas de menor expressão, teve uma que viralizou também, o candidato do Solidariedade, não sei se você chegou a ver, um candidato chamado George Mota, que conseguiu provocar e tirar o bolsonarista do sério, né, desse papel que ele interpretava lá nos programas de televisão. Enfim, foi essa militância engajada, apaixonada, com brilho nos olhos, que fez a diferença numa eleição que foi nacionalizada desde o princípio. Pois é. Bom, é um importante relato aqui que traz o professor Evaldo aqui sobre o processo eleitoral lá em Fortaleza. Eu queria falar também sobre o candidato Evandro Leitão. A gente falou bastante aqui dos aspectos de como o bolsonarismo, né, essa extrema-direita se comportava, os aspectos da militância e o candidato, porque tem um discurso de análise de muitos comentaristas aqui que passam pelo 247, que falam sobre o campo progressista precisa dosar o seu discurso. Né? O Boulos, por exemplo, aqui em São Paulo, teve que para derrubar a imagem que tinha de invasor, de personagem truculento, ele foi para as periferias, dormiu na casa das pessoas, essa imagem trabalhando ali diante dos ataques que ele sofreu. Para outros, era preciso fazer um discurso mais ao centro, deixar de lado certas pautas que ainda têm muitos conflitos, ou posicionamentos sobre determinados assuntos e centralizar no que ele chama de pragmatismo, trazer propostas e não entrar em muitas bolas divididas, né, questões culturais e tal. Como é que foi o discurso do Evandro? Esse embate que ele fez durante a campanha, ele se baseou nesse conjunto de pautas propositivas, ignorou os ataques, ele respondia os ataques, que isso também era um problema, você tem que ficar perdendo muito tempo para responder os ataques. Como é que ele trabalhou isso na campanha? Porque juntas, soma-se a isso ao trabalho da militância, né? É verdade. É interessante conhecer um pouco a trajetória do Evandro Leitão. Ele foi presidente do Ceará Sporting, um dos grandes clubes de futebol aqui do estado do Ceará, e fez uma grande gestão no Ceará Sporting. Né? Foi 3 vezes campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, e colocou o futebol cearense num outro patamar. Mas essa história do futebol, né, da dimensão da paixão que o futebol provoca, no primeiro turno, isso não entrou em pauta, isso não foi discutido. Ele começou a aparecer nas nossas pesquisas qualitativas no segundo turno, a partir dos ataques do candidato bolsonarista. O Evandro Leitão ele foi secretário de governo do governador Cid Gomes, foi secretário de Proteção Social, foi um grande secretário, tem experiência de gestão, foi eleito deputado estadual e foi líder do governo Camilo Santana, foi líder de governo, então habituado, de certa forma, ao embate, à realidade do parlamento, do debate no dia a dia. Posteriormente, ele foi eleito presidente da Assembleia, foi eleito e reeleito por unanimidade presidente da Assembleia. Mas a trajetória do Evandro Leitão ele era muito ligada também ao PDT, notadamente ao André Figueiredo e ao próprio Cid, que se aproximou muito do Camilo Santana.
Quando aconteceu a ruptura política entre esses grupos, né, entre o grupo do Ciro Gomes, né, a turma do Roberto Cláudio, o Evandro acabou se aproximando deste outro campo, do campo do Partido dos Trabalhadores, da Federação Brasil da Esperança, e acabou se filiando ao Partido dos Trabalhadores. Mas não foi algo absolutamente pacífico desde o princípio. Respeitando a ampla democracia interna que caracteriza o Partido dos Trabalhadores, houve prévias dentro do PT, aliás, não foram nem prévias, né? Antes do encontro do Partido dos Trabalhadores, 4 nomes foram colocados à disposição da militância do Partido dos Trabalhadores, para que, dentre esses nomes, fosse indicado quem seria o candidato. A ex-prefeita Luiziane Lins, o ex-deputado federal Arthur Bruno, o Guilherme Sampaio, que é o presidente do PT de Fortaleza, e também a deputada Larissa Gaspar e o próprio Evandro Leitão. Ao fim deste processo, o consenso possível foi através do Evandro Leitão. A nossa primeira grande tarefa foi trazer o campo da esquerda, foi trazer a unidade do campo da esquerda para mostrar: este é o nosso candidato, este é o melhor candidato. E o perfil do Evandro Leitão também ajudava. É um quadro progressista, tido com muita capacidade, com muita experiência de gestão, e um quadro que dialogava para além da esquerda. Tanto é verdade que muitos partidos do centro se juntaram à nossa candidatura. A candidata a vice, a médica a Gabriela Aguiar. Não é? O Kassab veio aqui no lançamento, na convenção do PSD, o Kassab esteve aqui em Fortaleza, não é? E fez essa reivindicação. O PSB que é comandado aqui pelo Cid Gomes, né? Foi o caminho que o Cid Gomes tomou depois que se retirou do PDT, foi inclusive o partido que mais elegeu prefeitos em todo o estado do Ceará. O PSB esteve conosco também nessa construção desde o princípio. O PSOL lançou candidatura própria, mas no dia seguinte, no momento em que ficou caracterizado que o segundo turno estava entre a gente, entre o campo democrático, progressista, civilizacional, e do outro lado estava a candidatura que representava a barbárie, não é? o bolsonarismo, o bolsonarismo raiz, né? Mais extremado. O PSOL não vacilou em nenhum momento e imediatamente se juntou a esse conjunto de forças. E outros partidos políticos de centro também vieram e se somaram a gente. O PP, o MDB. Quer dizer, a gente conseguiu construir uma frente ampla contra o fascismo. E me permita afirmar, a história também nos ensina que onde nós conseguimos derrotar o fascismo foi através da amplitude. O candidato Evandro Leitão teve essa capacidade política de construir um amplo arco de alianças que levaria à sua vitória, que é a vitória do povo de Fortaleza. Muito bom. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas aqui que estão participando. A Maria Angélica Codibelli diz assim: que bom, né, que as mulheres de Fortaleza foram atuantes, né, e fizeram aí a diferença, fizeram o bolsonarista perder, diz a nossa internauta. Meu querido amigo, meu chefe, vai ser sempre meu chefe, foi meu chefe lá no Portal Vermelho, Inácio de Carvalho, que me ajudou, eu consultei ele, porque ele é o que mais conhece de Fortaleza para mim, das pessoas que eu conheço, ele é o que mais conhece. Com exceção de Sobral, que é o centro do mundo. Eu sempre falo para ele que Sobral é o centro do mundo, perto do Inácio, Sobral é o centro do mundo. Muita saudade de ti, obrigada pela audiência qualificada aqui, ele que está acompanhando com satisfação a entrevista aqui, muito lúcida, né, e profunda, do Evaldo Lima, com a jornalista Daiane Santos. Meu querido, você é meu parceiraço, saudade, viu? Espero que esteja bem. É bom lembrar, né, que o Inácio sofreu ali uma agressão durante a campanha lá em Sobral, e a gente ficou aqui todos muito preocupados em saber o que estava acontecendo. Essa questão também queria te ouvir, Evaldo. A militância foi para as bases, mas há nesse processo político uma violência política muito estimulada, né? Até esse candidato a vereador aí que foi eleito, ele faz isso com ele quase espuma, né, nos vídeos que ele faz, estimulando esse ódio ao outro. Aí, depois, quando ele é interpelado na justiça, ele fala: não, só estava querendo dizer tal coisa e tal, porque eles são covardes, né? Eles são muito corajosos na hora de fazer o vídeo, mas quando a justiça chega perto, eles
desmentem, diz que não era bem isso que ele falou outra coisa. Como é que foi esse ambiente também, hein? E o que faz a diferença? Porque é muito tenso, né, fazer campanha num ambiente violento, né? Não, muito tenso. Eu quero aqui manifestar minha solidariedade ao Inácio Carvalho e à campanha em Sobral, a cidade de Sobral. Sobral é um reduto do pensamento progressista, é uma grande referência, especialmente na educação pública de Sim. qualidade. A gente tem a nossa candidata em Sobral, era a Isolda Sela, ex-governadora do estado do Ceará, e o Inácio se dedicou intensamente. E em Sobral, o que nós vimos foi de uma brutalidade que não tem tamanho. E o Inácio Carvalho foi vítima desta brutalidade. O Inácio Carvalho e também o Veveu, o ex-prefeito de Sobral, Veveu Arruda. Quero começar aqui manifestando minha solidariedade ao Inácio, ao Veveu, e colocar que a Isolda tem um papel muito importante para a educação do estado do Ceará e para o país. Então, nenhuma derrota ela é definitiva. Aqui em Fortaleza, o quadro também teve esse perfil, né, de muita violência. Teve uma história do qual eu vi, né, eu participei diretamente. Nós organizamos uma grande mobilização na periferia da cidade, né, nas áreas de maior vulnerabilidade, de mais risco, que, na verdade, é onde a gente tem que ter, é onde a gente tem um olhar mais atencioso e é o que nos move a fazer política, que é combater a desigualdade social. Pois bem, nós estávamos numa carreata, passando por diversos bairros da periferia de Fortaleza, e tinha lá um vereador eleito, inclusive, eles partiram para cima da nossa carreata, tomando bandeiras, né? Alguns dos ativistas dessa personagem mostravam, inclusive, o coldre do revólver pendurado na cintura. Quer dizer, teve muitos momentos de intimidação e de violência. Em diversas oportunidades, nos bandeiraços ou nas próprias caminhadas nas comunidades, as atividades diárias de campanha, nós sofremos a intimidação destes segmentos, não é? Essa foi uma realidade na cidade de Fortaleza e do estado do Ceará, mas dá também para dimensionar o tamanho da nossa vitória, como foi realmente gigante, né? Nós derrotamos as principais forças políticas até então do estado do Ceará, a própria gestão da prefeitura de Fortaleza, que, embora tivesse uma aparente neutralidade, boa parte dos secretários acabou apoiando a candidatura do André Fernandes, com algumas poucas e honrosas exceções. Aqui eu destaco a secretária de Educação de Fortaleza, que fez campanha para a gente, e alguns outros poucos nomes. Mas a violência, infelizmente, a violência foi uma marca da campanha política em Fortaleza. É um desafio que a gente vai ter nos próximos anos, né? Consequência ainda do que a gente teve nos anos anteriores, né? Com o governo Bolsonaro e tantos outros. Muito bom ter a participação aqui do professor Evaldo Lima, ajudou bastante a gente a compreender. Vou convidá-lo mais vezes para participar aqui com a gente. O pessoal está falando muito da sua voz, estão dizendo que a sua voz é a voz de locutor, né? Tem experiência com essa questão da locução ou é família genética mesmo, hein? Nenhuma, Daiane. Na verdade, eu sou professor por paixão, vocação, responsabilidade, compromisso. A minha experiência é com sala de aula e é lá que eu me realizo e é lá que eu busco essa utopia da felicidade. Aliás, hoje é dia do servidor público, né? Professores, na sua boa parte deles também atuam no serviço público como professores de escolas públicas. Como é que você vê o dia de hoje e o papel dos servidores? É tão atacado, né? A gente tem tanta gente prestando concurso e, ao mesmo tempo, atacam muito os servidores. Tem muita gente que fala assim, servidor é vida mansa, não faz nada, chega na hora que quer. E, na verdade, não é nada disso. Às vezes, trabalha com condições muito difíceis, né? Com precarização do trabalho, com dificuldades ali para atender uma demanda que é tão grande, mas é um serviço muito importante para o país. Então, toda vez que eu puder aqui falar de servidor, eu vou falar. E queria ouvi-lo também sobre isso. Não, esse é um dia muito especial, né? O servir às pessoas, prestar serviço de qualidade, é aquilo que a gente compreende, o Estado, as responsabilidades do Estado, na verdade, todo o sentido da nossa luta e a própria disputa da política, né? da polis, de construir políticas públicas
só tem sentido a partir do trabalho desenvolvido por estes servidores. Então, é um dia muito especial, especialmente da INE, porque foram muito atacados, né? Foram muito atacados durante a emergência, precede até o golpe da presidenta Dilma, ou o triunfo aí dessa coisa neoliberal, de Estado mínimo, de ataques permanentes à natureza do Estado. Durante o governo Bolsonaro, foram 4 anos sem reajuste, quer dizer, e, no entanto, sem perder a dignidade e sem perder a capacidade de ter certeza de que o seu trabalho faz a diferença na vida das pessoas. Então, aqui eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar todo o servidor público. É isso. Valdo Lima, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelos seus esclarecimentos. Fica aberto o convite aqui para voltar. Vou chamar mais vezes. Agradeço ao Inácio pela indicação da fonte. Inácio, que é lá do Portal Vermelho, pessoal aguerrido também da luta. Obrigada, e volte aqui sempre. Muito obrigada, Valdo. Grande abraço, estou à disposição sempre. Bom, um abraço, tchau, tchau.